Mateus, capítulo de número 25. Texto bastante conhecido nosso, mas é um texto que, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, mais uma vez, para a honra e glória do seu nome. Gostaria que os irmãos, se pudessem, continuassem com as suas Bíblias abertas, para que a gente possa acompanhar a exposição da palavra. A parábola das 10 virgens. E diz assim, o verso 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Que Deus aplique ao vosso coração a sua palavra. Irmãos, a parábola das 10 virgens, ela é uma sequência do capítulo 24, quando Jesus estava fazendo um discurso escatológico no Monte das Oliveiras, sentado com os seus discípulos. E ao fazer esse discurso escatológico, ele começa iniciando a falando do princípio das dores, aí se estende para a grande tribulação e termina falando do seu retorno, da sua vinda. Após isso, ele começa a transmitir através de parábolas. E o que é uma parábola? É uma história contada por Jesus para explicar uma verdade. E ele começa agora a transmitir a parábola da figueira, simbolizando Israel. Depois a parábola do servo vigilante, do bom e o mal, até chegar na parábola das 10 virgens, aonde essa parábola das 10 virgens é uma comparação que Jesus faz com um casamento judaico típico da sua época. É tanto que é uma parábola, é uma comparação da época de Jesus, que na época de Jesus, quando o namorado namorava com sua namorada e desejava casar com ela, ele ia até a casa dela, desposava dela, como José fez com Maria, ia embora. Depois de um ano, depois que ele já tinha comprado ou construído uma casa, ele retornava, vinha à casa de seus pais, e ali ele juntava os seus amigos e saía num cortejo até a casa da noiva. E ali alguém ia na frente e avisava a noiva: o noivo está chegando, para que ela e sua família pudessem esperá-los, se prepará-los. E chegando ali, havia uma celebração de entrega.
aonde a noiva era entregada àquele noivo, e depois daquela celebração, ele retornava para sua casa no mesmo cortejo, e chegando ali, realizava um grande banquete, as bodas, e casava com ela. E essa parábola é uma comparação desse casamento judaico. E se inicia assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Note aqui que todas eram crentes, que todas tinham lâmpadas e que todas estavam aguardando o noivo. Todas eram virgens. Quando você olha para a igreja de hoje, toda a membresia da igreja são crentes, todas têm lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, e todos estão aguardando o noivo. Só que aqui havia uma diferença entre essas virgens. 5 delas estavam preparadas e 5 delas não estavam preparadas. A noiva que está esperando o seu noivo, ela tem que estar preparada. A igreja que está esperando a Cristo, ela tem que estar preparada. 5 delas eram crentes verdadeiras, e 5 delas eram crentes nominais. O que são crentes nominais? Os crentes nominais são aparentes, é como o joio no meio do trigo. Os crentes nominais, eles falam como crente, se vestem como crente, vêm até a igreja como crente, cultuam como crente, mas não vivem como crente. Essa é uma das diferenças. A outra diferença é que 5 delas eram verdadeiras, 5 delas eram espirituais e 5 delas eram carnais. Ou seja, 5 delas tinham nascido de novo e 5 delas precisavam nascer de novo. Jesus, quando teve um encontro com Nicodemos, Jesus disse, no capítulo 5, do verso 3 ao 5, é necessário que o homem nasça de novo. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito, porque aquilo que é carne, e aquilo que é espírito, é espírito. E Paulo, depois escrevendo, diz que no reino de Deus não entrará carne e nem sangue, somente o espiritual. 5 delas também eram perseverantes e 5 delas eram inconstantes. Aquelas que eram perseverantes eram firmes na palavra, viviam a palavra, e 5 delas eram inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é aquela que está sempre havendo mudança, sempre tendo variações. Uma semana ela está na igreja, outra semana ela está no mundo. Outra semana ela está salva, outra semana ela está perdida. Ela está sempre sofrendo variações. O crente que quer chegar a Cristo, ele tem que continuar firme. Ele não pode estar sofrendo variações. Ele tem que permanecer firme. Ele não pode estar hoje na igreja e amanhã no mundo. Ou ele é crente ou ele não é. Ou ele é salvo ou ele não é. Não existe no reino de Deus essas variações. O homem até por uma falha sua ele pode cair e depois se levantar. Mas ele não pode ficar prostrado. Ele não pode estar uma semana na casa de Deus e uma semana fora. Ele não pode estar salvo hoje e perdido amanhã. Ou ele é salvo
ou ele é perdido. E essas nessa aqui, elas são frias, essas mudanças. Era inconstante ao reino de Deus. Jesus diz lá em Lucas 21, 19: é na vossa perseverança que eu ganharei as vossas almas. É na vossa perseverança que ganharei as vossas almas. Mateus 10, 22 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita gente tem se enganado teologicamente. Uma vez salvo, toda a vida salvo, se você perseverar. Se você chegar até o fim. Somente com a lâmpada você não vai chegar. Tem que ter azeite. Somente com a lâmpada, sem praticar, você não vai chegar. Uma vez salvo, toda a vida salvo, quando você é perseverante. E aquele que é salvo, ele persevera. Aquele que é salvo, ele vive na perseverança da palavra de Deus. E o verso 2 diz: 5 delas, entre elas, eram nécias, e 5 delas eram prudentes. O que é um homem prudente? É aquele que é cuidadoso, é aquele que é precavido, é aquele que é sábio. 5 delas eram nécias, insensata, era imprudente. Quando você vai lá para Mateus, no capítulo 7, do 24 ao 27, a palavra de Deus diz que, Jesus diz que no seu último discurso, do Sermão da Montanha, ele fala sobre 2 tipos de homens, um prudente e outro insensato, imprudente. E Jesus diz que o homem prudente é aquele que ouviu a palavra de Deus e pôs em prática. É aquele que construiu a sua casa espiritual sobre Cristo. E diz ao mesmo tempo que o homem sensato, que o homem imprudente, também ouviu a palavra de Deus, mas não pôs em prática. Acabou construindo a sua casa sobre areia, sobre a religião. Por isso que ela caiu. O homem prudente, ele está firmado em Cristo. Ele não está firmado numa religião qualquer. Ele está firmado na palavra de Deus. E diz que aquele homem prudente, por isso que os ventos sopraram e a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha, que era Cristo. Jesus nos dá um grande exemplo. Jesus também estava falando, escatologicamente, no capítulo 17, no livro de Lucas, também para os seus discípulos. E ele faz uma grande alerta aos seus discípulos. Ele faz uma alusão, ele volta lá ao passado, e ele faz uma alusão a respeito de uma mulher que era imprudente, uma mulher que era cega espiritualmente, uma mulher que era insensível à palavra de Deus, uma mulher que desprezou a palavra de Deus. E ele diz no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Talvez você diga, o que é que tem a ver a mulher de Ló com a volta de Jesus? Eu digo a você que tem tudo. Tem tudo a ver. Porque não é só nos bons exemplos que nós aprendemos. Também nos maus exemplos dos outros a gente também aprende. Jesus também nos ensina para que você não copie as mesmas coisas. E diz que aquela mulher, ela era insensível à palavra de Deus. Aquela mulher, ela teve a oportunidade que nenhuma mulher dentro de Sodoma teve. Aquela mulher, ela foi visitada por Deus de várias maneiras.
ela foi visitada por Deus através da oração. Quando Abraão soube que Deus estava para destruir a cidade de Sodoma, temendo pelo seu sobrinho Ló e a sua família, Abraão chega diante de Deus para interceder por eles. Diz: Senhor, tu vai destruir o justo com o ímpio? Se lá tiver 50, tu vai destruir? Aí Deus diz: não. Senhor, mas 45? Não. 40? Não. E se tiver só 30? Não. E 20? Não. Senhor, eu sei que eu estou indo longe demais, mas 10? Não. Mas não tinha nem 5. Então aquela mulher era insensível. Deus visitou ela também através dos livramentos. Aquela mulher pôde ver o livramento de Deus na vida dela, na vida da sua família. Na guerra dos 5 reis, quando seu marido foi sequestrado e levaram todos os seus bens, e Abraão saiu em busca dele, e o livrou e trouxe de volta, com todos os seus bens e entregou a ela. Aquela mulher continuava insensível à palavra de Deus, ela não conseguia enxergar na sua frente o livramento que Deus deu. Tem gente que é assim. Deus está livrando a família, Deus está fazendo milagre no meio da família, mas ela continua como uma pedra. Ela não consegue enxergar, ela não consegue entender, ela não tem um entendimento aberto. E Deus continuou livrando. Disse: quando os homens de Deus chegaram até a cidade de Sodoma e foram se hospedar na casa de Ló, os sodomitas quiseram abusar sexualmente daqueles homens. E Ló, interferindo, eles quiseram derrubar a porta, queriam estrupar suas filhas, e até mesmo ela. E Deus deu o livramento, aqueles homens foram cegos, e nada aconteceu com a sua casa e a sua família. Pela manhã de madrugada, ela ainda na sua incredulidade, ainda continuou se segurando. Ela sabia que a cidade iria ser destruída. Foi preciso os anjos pegar ela pela mão, para tirar de dentro de Sodoma, para que ela não morresse com sua família. E chegando lá fora, um único pedido, um único mandamento simples, que Deus pediu para aquela mulher, para que ela pudesse guardar, não foi possível guardar. Simplesmente Deus disse para ela: não olhe para trás. Não olhe para trás. Irmãos, a igreja que quer chegar até a Cristo não pode olhar para trás. Por isso que Jesus estava dando um exemplo, um alerta, despertando os seus discípulos sobre aquela mulher. Em Lucas 9:62, Jesus diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. A igreja que aceitou o evangelho de Cristo, a igreja que nasceu de novo, ela jamais poderá olhar para trás. Independente das consequências, independente dos problemas que ela esteja vivendo, ela tem que seguir em frente sem olhar para trás. Hebreus 10:38. O autor desconhecido de Hebreus, ele diz: o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo: se eu e você retroceder, olhar para trás, vai ficar no meio do caminho quando ele voltar. Não vai chegar lá. Vai ficar no meio do caminho. Verso 3 e 4. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Ou seja, as nécias se acomodaram, foram autoconfiantes, achavam que o pouco azeite que tinham
era suficiente para chegar até o noivo. Autoconfiança. Você não pode ser autoconfiante. Jeremias 15:5 diz: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Lucas 14, do 28 ao 30, Jesus diz: quem é o homem, o construtor, que vai construir uma torre e não se assenta primeiro para saber o custo, a despesa, se ele vai ter dinheiro suficiente para concluir aquela obra? As virgens nécias, elas não calcularam o tamanho do azeite, a quantidade de azeite para chegar até o noivo. Eu quero dizer para você nessa manhã que ninguém vai chegar no céu sem o azeite. Ninguém vai chegar no céu sem o azeite. E o que é o azeite? O azeite é o Espírito Santo de Deus. A igreja sem o Espírito Santo de Deus é uma mera religião, igual às demais. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja, ela tem uma identidade. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 9 e 10 diz: vocês não são uma religião qualquer. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que antes vocês não eram nada, não era povo, mas agora vocês são povo de Deus. A igreja sem o Espírito Santo é nada. Quem convenceu a igreja dos seus pecados foi o Espírito Santo. Quem dá dons à igreja é o Espírito Santo. Quem santifica a igreja é o Espírito Santo. Quem move o coração da igreja é o Espírito Santo. Quem tem sustentado a igreja contra as trevas até hoje é o Espírito Santo. Quem vai levar a igreja até Cristo no arrebatamento é o Espírito Santo. Por isso a igreja, ninguém pode viver sem a unção do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com qualquer besteira, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nesses últimos dias, o que a igreja está precisando é de se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E no verso 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O noivo retardou. Veja que no verso 1 diz que todas elas saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. Mas no meio do caminho, na caminhada, se cansaram e acabaram dormindo. A igreja que está esperando a Cristo, ela não pode dormir espiritualmente. E tem muita gente dormindo dentro da igreja. Tem muita gente precisando ser despertado dentro da igreja. E muitas vezes, irmãos, é necessário um cumprimento profético para que as pessoas sejam despertadas. Às vezes é necessário a pandemia entrar na sua casa para ser despertado. A enfermidade, a morte entrar na casa para ser despertado. Quantos crentes hoje já se voltaram para a igreja e para Cristo? Por quê? Porque a pandemia entrou na sua casa. Porque o mal entrou na sua casa. Aí agora ele começa a despertar e diz: Jesus está voltando.
quando ele poderia estar abastecido desde de antes. Porque o crente que é salvo, perseverante, com pandemia ou sem pandemia, ele vai estar sempre com a sua lâmpada acesa. Ele vai estar sempre abastecido. Ele vai estar sempre na presença de Deus. Não é preciso nada para poder me atormentar, para me fazer medo, para voltar aos pés de Cristo. A igreja está dormindo. Muitos estão adormecendo. A Bíblia diz que nos últimos dias, o apóstolo Pedro, nos últimos dias, ele fala desse esfriamento. E a gente tem visto muitos filhos de crentes que cresceram na escola dominical, que aprenderam dentro de casa com seus pais, hoje já não acredita mais nem na volta de Jesus. Acredita nos ensinamentos da faculdade. Não acredita mais na volta de Jesus. Se tornaram escarnecedores da palavra de Deus. E Pedro já sabia disso. E na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 3 em diante, ele diz: tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde? Porque desde que os meus pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro vai e responde para os escarnecedores, para aqueles que estão achando que Jesus não vai voltar, para aqueles que se acomodaram, para aqueles que aprenderam outro termo, uma outra forma. Aí Pedro diz para eles, no verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não devias esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não depende do calendário humano. Deus é eterno, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória, que criou todas as coisas. Ele não está dependendo de um calendário humano. Ele vem quando Ele quer, quando Ele achar que Ele bem deverá vir, Ele virá, segundo o seu calendário, e não da humanidade. E continuando ele diz, no verso 9, não é retardo o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que nenhum dos seus pereça. Olha o texto que diz: Ele é longânimo para convosco. Está falando aqui do mundo, não. Está falando dos seus, da sua igreja. Ele é longânimo para convosco. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque teu filho está no mundo ainda. Porque teu filho está desviado. Porque a tua mulher ainda não se voltou para Cristo. Porque o teu marido ainda não veio para Jesus. Porque ainda faltam se voltarem para Ele. Porque Jesus disse que as suas ovelhas, muito delas, estão fora do aprisco, estão em outro aprisco. Porque muitos deles estão na macumba, muitos deles estão no espiritismo, muitos deles estão na igreja católica, mas são ovelhas. Um dia elas ouvirão a voz de Cristo e virão. É por isso que Ele ainda não veio. E porque o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. E diz o verso 6: mas se à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Irmãos, aquele grito foi um grito de alegria para as virgens prudentes, mas também foi um grito de desespero, de pavor
para as virgens nécias. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, também haverá um grito de alegria para os salvos, para aqueles que vão deixar esse mundo, para aqueles que vão para a glória, para aqueles que vão herdar um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, nem tristeza, e nem morte, nem angústia. Esse será um grito de alegria quando Jesus voltar. Mas também será um grito de tristeza, de pavor, para aqueles que vão ficar. Eu não digo para o mundo, porque o mundo não espera Jesus, mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que estão afastados dos seus caminhos, para aqueles que não se voltarem, para aqueles que desprezaram que o viu, ele virá de surpresa. E naquele dia será um grito. E o que será esse grito? Esse grito é a trombeta de Deus que vai soar, aonde a sua igreja vai ouvir. Em Mateus 24, 31, Jesus diz que ele mandará os seus anjos com clangor de trombeta. Todos vão ouvir, será audível. E ele mandará recolher dos 4 cantos da terra os seus escolhidos, aqueles a quem ele morreu, a quem ele deu a vida, os verdadeiros salvos. E Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Então esse grito será o grito da vitória, será o tocar da trombeta da vitória, para aqueles que estão aguardando a Cristo, e que serão arrebatados para o encontro do Senhor dos ares. Glória a Deus, aleluia, que estamos esperando esse grito. A qualquer momento, segundo as Escrituras, esse grito vai soar, essa trombeta vai tocar, e aqueles que estiverem preparados, com suas lâmpadas acesas, eles irão ao encontro do seu Senhor nos ares, e entrarão para as bodas, e entrarão para a glória, e será um casamento eterno para a glória de Deus. E diz o verso 7 e 8: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas vieram perceber mais tarde que o azeite que tinha não era suficiente. E agora ela diz: dai-me um pouco do teu azeite. Irmãos, o azeite é algo espiritual imprescindível. Ele não pode emprestar, ele não pode ser dado, ele não pode ser vendido, ele não pode ser comprado. Aquilo que Deus te deu só pertence a você. Ele não deu a mais ninguém, só funciona com você. Eu vejo aqui, por exemplo, a irmã Luzimar, é um dom que ela tem para tocar. Ela pode até ensinar alguém, mas ela não pode emprestar, porque não é dela. O dom é de Deus. Ninguém pode emprestar aquilo que não é seu. Ninguém entrará no céu por procuração. A procuração do pai não serve para o filho, a procuração do marido não serve para a esposa, e vice-versa. Ninguém entrará no céu sem o azeite.
Ninguém jamais entrará no céu sem um azeite. Você não pode jamais emprestar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é seu. Paulo diz: vós sois templo de quem? Do Espírito. Você é dele, não é ele que é seu. Foi ele que te adquiriu, não foi você que adquiriu ele. Então você não tem domínio sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são as coisas do Espírito. Ele não tem domínio. Ninguém é soberano sobre ele. Ele é a Trindade. É ele que domina você. É ele que está sobre você. Por isso que você não pode emprestar. E a Bíblia nos dá um grande exemplo disso. Segundo Reis capítulo 4, verso 29, 35. Quando faz uma narrativa da história de Eliseu e a sunamita. Diz que a sunamita, o seu filho morreu. Teve uma dor de cabeça e morreu. Ela sobe atrás de Eliseu. E ela chega lá, conta tudo para Eliseu. E ao contar tudo aquilo, Eliseu cai na besteira de achar que podia emprestar. E ele pega o bordão dele e diz: Geazi, vem cá. Vai lá na casa da sunamita. Quando você vai pelo caminho, se alguém cumprimentar, você não fala nada. Você vai entrar na casa da sunamita, vai colocar o bordão sobre o menino que morreu, nem com o marido dela fale. Não fale com ninguém. Aí Geazi pega o bordão, segue em frente. Se cumprimentou alguém no meio do caminho, não cumprimentou, porque a Bíblia diz que não. Também não falou com o dono da casa. Foi direto para o quarto do menino. Aí chega lá, Geazi pega o bordão e coloca em cima do menino. Sabe o que aconteceu? Nada. Não funcionou. Por quê? Porque o azeite, o bordão, só funciona com o dono. Só funciona com aquele que Deus deu. Não funcionaria jamais com Geazi. Por isso que você não pode emprestar. Por isso que você não pode dar. Aí diz que quando Eliseu desce lá com a sunamita e chega lá, põe a mão sobre a cabeça do menino e ora e se deita sobre ele, a vida retorna novamente. Por quê? Porque só funcionava com ele. Aquilo que Deus me deu e aquilo que Deus te deu só funciona comigo e com você. Não vai funcionar com mais ninguém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E diz mais, verso 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai-o. Como que diz, o que eu tenho só dá para mim. Não dá para mim e para vocês. Vai comprar. Só que, da mesma forma que você não pode emprestar, também você não pode vender nem comprar. O Espírito Santo não se compra e não se vende. Existem muitas igrejas por aí até ensinando a falar em línguas estranhas, até ensinando a ter dons, mas é mentira, porque o Espírito Santo não se vende, não se compra e não se dá. Em Atos dos Apóstolos, existia um certo Simão, um mágico, e ele acompanha os discípulos, e ele vê que os discípulos estão colocando a mão sobre o pessoal, e eles recebendo o Espírito Santo, e ele fica admirado com aquilo. Aí ele chega até Pedro e diz: eu queria comprar, e oferece dinheiro. Aí Pedro olha para ele e diz: isso aqui não se vende não. Tu pega teu dinheiro e vai para a maldição com ele, desaparece daqui. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, é Deus quem dá, e Deus dá a quem Ele quer, irmãos. Deus dá a quem Ele quer. Não se pode vender e nem se pode comprar. O Espírito Santo de Deus só pertence a Ele. Você quer ver um exemplo? Aquele irmãozinho que senta aqui da igreja, ninguém conhece ele, não se destaca em nada, não prega, não ensina, não canta,
ele vem só aqui à igreja, mas ele recebeu de Deus o suficiente para ser salvo. Aquilo que eu recebi de Deus para ser salvo, ele também recebeu. Porque Deus não dá a ninguém nada mais daquilo que ele pode ter. Às vezes eu fico olhando as pessoas brigando por cargos, brigando por dons, brigando por isso e por aquilo. Não vai ter não, meu irmão. Deus só dá aquilo que é suficiente. Deus só dá aquilo que acha que é necessário. Você não vai ter mais do que isso. Eu concordo com Spurgeon. Quando Spurgeon diz que Deus deu a cada um o necessário, o suficiente. E é verdade. Aquilo que Deus me deu é suficiente. Não adianta eu estar correndo mais atrás de nada, não. Aquilo que Ele me deu é suficiente. Aquilo que Deus te deu também é suficiente. Quando você corre atrás de dons e atrás de outras coisas, você quebra a cara, porque Deus não te deu. Aí depois você está reclamando, depois você está murmurando, mas não foi Deus que te deu. Usa aquilo que Deus te deu. Vai buscar dentro daquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te capacitou, e Ele vai te usar, Ele vai te encher, você vai abençoar outras vidas, porque é aquilo que Deus te deu, é o suficiente. Por isso que as virgens prudentes, ela não deu do seu azeite, porque como que diz assim, o que eu tenho só serve para mim, se eu der para você, vai faltar para mim e para você, a gente não vai chegar lá. Então eu prefiro ficar com o que eu tenho. Vai comprar. Só que existe uma coisa. Ainda há tempo de comprar. Ainda há tempo de buscar. Enquanto Jesus não voltar, ainda há tempo de buscar o Espírito Santo. Ainda há tempo de encher-se. Na igreja de Laodiceia, aquela igreja lá, autoconfiante, soberba, que não precisava de nada, achava. Aí Jesus diz, vem a mim, ó, compra ouro refinado, compra vestidura para vocês se vestir, que vocês estão nu, compra colírio para vocês poderem enxergar, que vocês estão cegos, porque ainda dava tempo. Enquanto há tempo de buscar o Espírito Santo, há tempo de se encher, há tempo de tê-lo. Depois disso não há mais tempo. O verso 11 e 12 diz, mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Depois que Jesus voltou, levou a sua igreja, as nécias ficaram, e elas agora vêm, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu quero dizer para você uma coisa, nessa manhã. Só existe um arrebatamento. Não vai existir dois arrebatamentos. Não haverá uma terceira vinda. Só haverá uma segunda vinda. Aqueles que não for no arrebatamento, não irão. Vão ficar. Não terá outra chance. Assim como foi nos dias de Noé. Capítulo 6, do verso 1 ao 6. Diz que quando todos entraram na arca, todos os animais selecionados, com toda a sua família, Deus fechou a porta. Não entrou mais. Alguém morreu desesperado, alguém bateu na porta, alguém quis entrar, mas a porta estava fechada. Não dava mais tempo. No dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, a porta vai se fechar. Não vai ter tempo mais para entrar. O tempo é agora. Arrependa-se agora. Se volte-se agora. Porque a porta ainda está aberta. E Jesus continua ainda dando a dica. Mateus 7,13, ele dá uma dica para mim e para você. E ele diz, entrai. Entrai. Entrai pela porta estreita,
Porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Ele está querendo que você entre. Ele não está querendo que você saia. Ele está chamando, ele está dizendo: olha, você vai passar por luta. Você vai passar por tribulação. A coisa vai apertar porque a portinha é apertada. Mas você, pela minha graça, vai chegar lá. Pela minha graça eu vou te levar lá. O Espírito Santo de Deus vai te deixar lá. Só basta você obedecer. Só basta você vivenciar a palavra de Deus. Porque a porta ainda está fechada, aberta. Mas um dia que ela fechar, não haverá mais chance. E nesses últimos dias, o Senhor está falando com o seu povo. Está falando através da natureza. Está falando através da enfermidade. Está falando através da sua palavra. A porta está se fechando. Se prepare enquanto há tempo. Se abasteça enquanto é tempo. Porque a qualquer momento, segundo as Escrituras, ela pode se fechar. E a decepção será grande sua, se você ficar. É melhor você não ter nem nascido, do que você ter nascido e você ficar e ir para o inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor derrame sempre da sua graça sobre nós. Mas o texto ainda diz no verso 12: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Esse texto, ele vai se cumprir lá em Mateus, no capítulo 7, verso 21 e 23. Diz que no dia que Jesus voltar, aquelas nécias vão chegar lá batendo na porta: Senhor, Senhor. Aí Jesus vai dizer: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí elas vão querer justificar: mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu cantei em teu nome, eu evangelizei em teu nome, Senhor, eu até expulsei demônio no teu nome. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Aí ele traz lá para trás, Evangelho de João capítulo 10, a parábola do bom pastor: eu conheço as minhas ovelhas, essas eu conheço, porque elas também me conhecem, mas vocês não. As minhas ovelhas me conhecem, me obedecem e me seguem. Vocês nunca me seguiram. Vocês apenas usaram o meu nome, mas nunca me seguiram. Nunca fizeram a minha vontade. Por isso, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E no verso 13, finalizando: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Aqui está o foco principal da parábola: a vigilância. Crente que não vigia, vai ficar. Crente que não vigia, está propenso a todo ataque do inimigo. Crente que não vigia, vai ficar somente no meio do caminho. A Bíblia é bem clara aqui no verso 36 de Mateus, quando diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho na época, somente o Pai. Como eu não sei, como você não sabe, o dia e a hora em que Jesus vai voltar, vamos vigiar. Vamos esperar vigiando, porque a gente não sabe quando ele vai voltar. Mateus 24, 42, 44 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas se considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais,
o Filho do Homem virá. Jesus lá em Mateus 22, Apocalipse 22, 12, ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, sustenta a coroa. Por mais que o inimigo queira te abater, mas ele não vai derrubar a coroa da tua cabeça. Ele não vai tirar a tua coroa. Mas é você que tem que sustentar. É você que tem que guardar. Guarda tudo aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu quero deixar uma coisa aqui para os irmãos. Jesus vai voltar, eu creio. Eu não sei o dia e nem a hora. Eu só sei que ele vai voltar. Porque ele mesmo disse que iria voltar. Ele mesmo falou que iria voltar. Se ele disse, ele vai voltar. Só basta a gente esperar. Irmãos, eu quero confessar aos irmãos uma coisa. Isso aqui é um esboço. Eu vim para trazer um estudo. Porque eu ia dar esse estudo no culto doutrina no dia 17 da Assembleia. O pastor falou comigo, disse: você pega o estudo e dá na escola dominical, que é a mesma coisa. Eu falando ontem com o presbítero Fred, eu digo: eu estou na dúvida. Eu não sei se eu dou um estudo ou uma pregação. Eu disse à irmã Luzimar no dia da ceia aqui, quando ela falou comigo. Eu disse: irmã, ainda não sei. E disse agora quando cheguei: eu não sei. Aprove a Deus aquilo que Ele queira fazer. Por isso que é bom quando você vive na dependência do Espírito. Porque Ele é quem faz. Eu queria talvez uma coisa, Ele quis outra. Eu não sei se foi uma pregação, se foi um estudo ou uma pregação. Uma coisa eu sei, é que Deus falou comigo. E eu creio que Deus falou com você também. Se Deus não falou com alguém aqui, está precisando de conserto. Você está como uma mulher de Ló, está insensível. E diz a palavra de Deus, Jesus, aquilo que Ele prometeu, Ele faz. Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E Ele diz: na casa de meu Pai. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Essa é a vontade de Deus para conosco. Essa é a vontade de Deus. Vamos considerar isso e vamos vigiar e aguardar a vinda de Cristo. Que Deus os abençoe nessa manhã. Devolva a palavra em nome de Jesus.